O óleo de coco é realmente um veneno? De acordo com a professora Karine Michael, da Universidade Harvard, recentemente ela fez uma palestra onde ela aponta então que o óleo de coco é um veneno para a saúde. Na opinião dela, um dos piores alimentos para serem consumidos. Mas será que isso tem procedência nas bases fisiológicas? É isso que a gente vai entender neste vídeo. Então vem comigo. Meu nome é Matheus Bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Saúde o Caminho. Se você está em busca de informações verdadeiras relacionadas a uma boa alimentação, se você está querendo fazer uma reeducação na tua vida buscando cada vez hábitos mais saudáveis, então você está no lugar certo. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para receber notificações assim que saírem novos vídeos. O argumento da professora Karen da Harvard não é diferente das sociedades de cardiologias espalhadas pelo mundo inteiro. O argumento básico é em cima do quê? A ingestão de gordura saturada é a principal causa de elevação dos níveis de colesterol sanguíneo. E na visão deles, os níveis de colesterol sanguíneos elevados são um dos fatores de risco às doenças cardiovasculares. E de fato, o é. Mas vamos ver essa videoaula onde eu explico como que ocorre a formação da placa de ateroma. Formação da placa de ateroma. Galera, vamos fazer aqui uma videoaula para explicar como que ocorre a formação da placa de ateroma, que seria o começo do entupimento arterial, que lá na frente vai provocar o AVC, infarto e as doenças cardiovasculares. Bem, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é no vaso sanguíneo. Ele é o mecanismo que o nosso corpo utiliza para poder levar substâncias, nutrientes para todo o nosso corpo. As lipoproteínas são moléculas de gordura que transportam, então, vários nutrientes para o nosso corpo e são de extrema importância. Existem basicamente dois tipos de lipoproteína, umas que são maiores, né, tem uma estrutura molecular maior, e outras que são as lipoproteínas de densidade menor. O LDL colesterol, então, é chamado das lipoproteínas de densidade baixa e o HDL colesterol de densidade alta. A diferença fundamental das duas é que o LDL colesterol vai circular perto da parede do vaso, justamente por ser mais leve, e o HDL circula bem dentro do vaso e dificulta o risco dele, então, estar encostando na parede do vaso. Então a gente tem que ter isso em mente. O LDL colesterol circula perto da parede do vaso e o HDL circula bem dentro do vaso sanguíneo. A formação da placa de ateroma só se dá quando o LDL colesterol é atingido por radicais livres. Então, o radical livre é considerado um dos fatores necessários para ocasionar a formação dos trombos. Ele é fundamental no processo de formação do trombo, tá? Então, o radical livre vai estar atingindo o LDL colesterol, vai fazer com que essa molécula de LDL fique instável. O resultado disso vai ser nossas células de defesa considerarem que essa molécula é um ser invasor, um ser perigoso. Então elas englobam essa molécula, elas engolem, fagocitam, né, essa molécula de LDL colesterol instável e se tornam então as células espumosas, que seriam células que ficam meio que boiando no nosso sangue, pois elas estão desestruturadas, elas não conseguem mais fazer suas funções naturais, que seriam as funções que um macrófago vai fazer. Essas células espumosas ficam circulando então na nossa corrente sanguínea, onde entra então o segundo fator necessário para a formação da placa de ateroma, que seria a permeabilidade do vaso sanguíneo. Sem essa, também não ocorre formação da placa de ateroma. Então, aquelas células espumosas que estavam circulando no nosso sangue, que foram macrófagos que fagocitaram células de LDL colesterol que sofreram ação dos radicais livres, vão estar circulando e podem encontrar então alguma fissura no vaso sanguíneo e elas acabam se aderindo nessas fissuras. O resultado é que outras células espumosas acabam vindo e também se aderindo àquele pequeno trombo que se formou.
Esse processo aqui começa a causar um processo inflamatório e cada vez mais aumenta esse circuito de entupimento arterial. Basicamente isso é a formação da placa de ateroma. O que nós temos então como base sobre a placa de ateroma? Existem dois vilões cruciais nesse processo. Sem eles não ocorre formação da placa de ateroma, que seria os radicais livres. Então só é possível ocorrer a formação da placa de ateroma quando o LDL colesterol então é exposto a radicais livres, e só ocorre a adesão daquele LDL colesterol ao vaso sanguíneo quando ele tem permeabilidade. Então, por aqui a gente tem que pensar que a nossa melhor ferramenta para tratar a doença cardiovascular seria diminuindo, combatendo os radicais livres do nosso corpo. Tá? E quais seriam, né, as fontes de radicais livres? Aí envolve poluição, por isso que é muito importante nós adotarmos políticas públicas contra a poluição, que cobrem realmente das empresas formas mais ecológicas de produzirem, pois assim a gente consegue tratar a doença que mais mata no país. Diminui também a radiação. Computadores, eletrodomésticos, tudo isso vai causar radiação, então temos que tomar cuidado à exposição a essa fonte de radical livre. Os agrotóxicos nas verduras, por isso que é muito importante a gente estar se protegendo, né, dos agrotóxicos e melhorando as técnicas de plantio para que não utilizem mais tantos agrotóxicos, e temos o exemplo das plantações orgânicas que conseguem produzir em grande quantidade livre dessa fonte de radicais livres. Os aditivos químicos como conservantes, acidulantes, todos eles atuam de forma a trazer para o nosso corpo mais radicais livres. Toxinas nas gorduras saturadas de origem animal, elas são uma das principais causas modernas de introduzir radical livre no nosso organismo. O estresse fisiológico, que pode ser tanto pelo ambiente de trabalho quanto substâncias estimulantes que a gente pode estar consumindo, como cafés, chocolates, guaranás, refrigerantes cafeinados, enfim, tudo isso vai fazer o nosso corpo produzir mais radicais livres. O álcool, cigarro, bebidas e drogas também contribuem muito para elevar os níveis de radicais livres no nosso organismo. Então, combatendo isso, você já diminui drasticamente o risco de você ter uma doença cardiovascular. Segundo fator que a gente tem que pensar seria manter os nossos vasos sanguíneos saudáveis. Para isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fator principal seria a pressão alta, então a gente tem que tomar medidas ali para manter a nossa pressão, consumir alimentos que ajudam a regular a nossa pressão, como por exemplo o alho. Devemos também tomar muito cuidado com a glicemia elevada, combater a diabetes, e também consumir alimentos ricos em fibras, bastante verduras, cereais integrais, pois eles vão diminuir o pico de glicose e, consequentemente, diminui o risco de ter fissuras na parede do vaso, porque o excesso de açúcar no sangue, né, da glicose, atua como uma lixa, fazendo várias fissuras, várias micro-rupturas naquela parede do vaso, e que vão favorecer, então, a formação das placas de ateroma. E também diminuir os processos de inflamação subclínicos, né, que seria regular as gorduras, principalmente os ômegas do nosso corpo, entre vários outros processos interessantes. Então, basicamente, gente, para ter a formação da placa de ateroma, nós precisamos necessariamente de ter radical livre e permeabilidade dos vasos sanguíneos. Então, basicamente, para formar a placa de ateroma, precisa daqueles fatores. Mesmo que você tenha uma quantidade de LDL colesterol acima dos níveis recomendados pelas associações cardiovasculares, isso não é fator que vai ocasionar o entupimento arterial ou a formação da placa de ateroma. Sem um radical livre ou sem excessos de radicais livres e sem a permeabilidade do vaso sanguíneo, esse processo não ocorre, mesmo que você tenha uma elevação dos níveis de colesterol sanguíneo. Não estou defendendo que nós temos que ter níveis de colesterol sanguíneo acima das recomendações, mas mesmo que oscile um dia ou outro, ou que você tenha um pouco acima, se você tiver um corpo livre de radicais livres e as paredes dos vasos bem saudáveis, por meio das boa alimentação, práticas de atividade física, mesmo que o teu colesterol sanguíneo esteja um pouco acima, você nunca vai ter um problema cardiovascular. Isso é o que a fisiologia humana, a fisiologia da formação da placa de ateroma, explica e traz para nós. E esse é o objetivo principal desta nossa videoaula.
Esta aula que acabamos de ver faz parte do meu workshop Os Pilares do Vegetarianismo. Se você quer mais informações sobre isso, basta ir na descrição do vídeo ou entrar em contato comigo. Este vídeo que você está vendo faz parte de uma nova playlist que estamos lançando aqui no nosso canal chamada NutriNerd. O objetivo dessa playlist é trazer as principais discussões acadêmicas de uma forma mais profunda, de uma forma mais objetiva, para que você, mesmo não sendo da área de saúde, possa ter um entendimento pleno sobre o assunto abordado. Por isso, neste vídeo, trouxemos então esta videoaula para que vocês possam entender como que acontece o surgimento das doenças cardiovasculares, para que a gente possa entender melhor essa discussão sobre o óleo de coco, para que você possa entender se realmente quer ou não consumir este alimento. Bem, eu dividi em 6 tópicos fundamentais para a gente estar discutindo um pouco aqui, conversando um pouco para poder aprofundarmos então nessa discussão. Levantei alguns pontos principais de vários profissionais da área de saúde, citando e falando então sobre o óleo de coco. Bem, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que não existe colesterol bom ou ruim. Ambos são fundamentais para garantir a saúde do teu corpo. O que o LDL colesterol tem sido chamado de ruim é porque ele circula perto da parede do vaso e caso ele encontre um radical livre e sofra um processo oxidativo, ele vai se tornar uma molécula instável, como nós vimos na videoaula, fazendo o surgimento então da placa de ateroma, podendo provocar o surgimento da placa de ateroma. A gente tem que ter em mente que o que é realmente perigoso para o teu corpo seria uma quantidade de radicais livres maior do que a quantidade de antioxidantes. Então, quando essa balança de antioxidantes está negativa, está com menos antioxidantes do que radicais livres, o teu corpo se torna um cenário propício a doenças cardiovasculares. E aí o perigo mora. E caso você tenha um colesterol sanguíneo elevado, o risco vai ser maior de ter doenças cardiovasculares. Mas caso essa balança esteja equilibrada ou esteja consumindo e produzindo mais antioxidantes do que radicais livres, o teu corpo fica basicamente protegido. Então esse foi o principal ponto, o primeiro ponto para que a gente tenha que ter em mente para entender melhor essa discussão. O segundo ponto que nós temos que avaliar é que as pessoas argumentam que antigamente, quando se consumia banha de porco, o índice de doença cardiovascular era muito menor do que nos nossos dias quando se consome as gorduras de origem vegetal. E eles alegam então que a banha de porco seria mais saudável do que as gorduras de origem vegetal. E também alegam que a gordura de porco seria tão ou mais saudável que o óleo de coco. E a gente tem que avaliar melhor esse cenário. Bem, vamos naquela nossa balança entre radicais livres e antioxidantes. E a gente vai comparar então o passado com o presente para ver se nessa conta fecha com a visão que eles têm. A gordura saturada de origem animal ela é rica em toxinas, pois o animal acumula todas as toxinas na sua gordura no processo que ele vai se desenvolvendo. Então, quando a gente ingere a banha de porco, ela vai vir com a gordura saturada, que vai elevar os níveis de colesterol sanguíneo e também vai ter bastante radicais livres nessa gordura. Só que por que então antigamente as pessoas não morriam de infarto ou doenças cardiovasculares como se morre hoje em dia? Porque antigamente eles eram produtores rurais, então eles tinham uma atividade física intensa e quando fazemos atividade física, ela eleva o número de antioxidantes no nosso corpo. Além disso, eles moravam na roça, eles tinham um acesso muito grande a vegetais, frutas e verduras riquíssimas em antioxidantes. Então a balança deles sempre estava favorável aos antioxidantes, com uma ingestão muito baixa de toxinas, mesmo porque naquela época tinha menos radiação, menos poluição, tinha várias situações, ou seja, a contribuição de radicais livres era muito menor do que se tem hoje em dia. Então, naquela época, o consumo da banha de porco não causava uma desregulação na balança entre oxidantes e antioxidantes. Desta forma, não tinha um risco para aumentar as doenças cardiovasculares, mesmo que eles tivessem uma quantidade de colesterol sanguíneo acima do que tem hoje em dia, eles não teriam risco, então, de infarto ou doenças cardiovasculares. Mas isso não quer dizer que a banha seja melhor do que os óleos vegetais. Quando a gente avalia o cenário moderno, ele é rico em poluição, radiação, conservantes, enfim,
Tudo isso soma para que a nossa balança esteja desregulada. Então, hoje em dia, a gente está ingerindo ou sendo exposto a muito mais radical livre do que antioxidantes, principalmente se a pessoa come tudo refinado, não come fruta, não come verdura, então a balança vai estar negativa. E caso ela consuma gordura saturada, essa desregulação vai ser ainda maior, porque as gorduras saturadas de hoje em dia, elas são basicamente uma gordura de uma alimentação transgênica, que concentra muito mais toxinas do que a banha daquela época. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card que fala exatamente isso. Assista ele e você vai entender melhor essa questão. Ou seja, hoje em dia, o que está trazendo as doenças cardiovasculares, principalmente, é uma alta exposição a radicais livres e um baixo consumo de antioxidantes, deixando a balança desfavorável. E a gente vai expor essa situação melhor e você vai entender que esse argumento faz todo sentido. Mas a gente tem que ir o quê? Como eu falei, na base fisiológica do surgimento da doença. Então, hoje em dia, se a gente tem um nível de colesterol sanguíneo muito elevado, o risco de termos problemas cardiovasculares é muito alto. Então, o principal fator que a gente tem que ter em mente seria essa situação. Mas vamos lá, continuar aqui na nossa discussão do vídeo. O terceiro ponto que nós vamos avaliar é basicamente o argumento da professora Karen e das outras entidades de cardiologia em citar o óleo de coco como um veneno. Pois o óleo de coco ele é riquíssimo em gordura saturada, cerca de 87% da sua composição é gordura saturada. E os estudos apontam então que a gordura saturada aumenta os índices de colesterol sanguíneo, principalmente o LDL colesterol. Sendo assim, então, faz sentido o argumento da professora Karen em chamar o óleo de coco de veneno. Só que ela tem uma visão muito simplista da composição da gordura do óleo de coco. E é isso que a gente vai estudar melhor então agora. O óleo de coco, ele tem essa composição básica de gordura saturada. Só que cerca de 62% dessa gordura seria de TCM. TCM seriam triglicéridos de cadeia média. Então, esse TCM segue uma via metabólica completamente diferente da gordura saturada do triglicérides de cadeia longa. O que eleva os níveis de colesterol sanguíneo geralmente são a gordura saturada de cadeia longa. Ou seja, dos 87% de gordura saturada que tem no coco, apenas 34% seria triglicéridos de cadeia longa. O triglicérides de cadeia média, por exemplo, o ácido láurico, ele se transforma em monolaurina, que é um dos componentes que tem no leite materno, que ajuda a melhorar o sistema imune. E todos eles seguem, então, outras vias metabólicas. Outros se transformam em energia, pois o triglicérides de cadeia média ele não é armazenado, ele é rapidamente convertido em outras substâncias, favorecendo um benefício para o nosso corpo. Então, apenas 34% da gordura saturada do coco poderia realmente ter algum risco para a tua saúde, pois ele elevaria os níveis de colesterol sanguíneo. Porém, o ponto crucial que a gente tem que avaliar é o quê? Vamos voltar àquela nossa balança, àquela nossa conta. Então nós temos 34% de gordura saturada que elevaria o nível de colesterol sanguíneo. Só que a gente tem o quê? No óleo de coco não existe radicais livres. Na verdade, existem muitos antioxidantes que protegem o corpo, que vão entrar naquela conta favorecendo que você nunca tenha doenças cardiovasculares. Porém, 34% dessa gordura vai fazer elevar os níveis de colesterol sanguíneo. E aí entra naquela discussão inicial. Só ter níveis de colesterol sanguíneo um pouco mais altos não representam causar uma doença cardiovascular. Então, o óleo de coco não provocaria, teoricamente, uma doença cardiovascular. Fora que existem estudos que mostram que nem sempre o óleo de coco e nem todas as pessoas faz elevar o nível de colesterol sanguíneo. Tem estudos que mostram que não teve elevação nenhuma das pessoas que começaram a consumir o óleo de coco. Bem, o quarto ponto é fazer um mini comparativo entre a gordura de coco e a gordura de origem animal a banho de porco, para ver qual das duas realmente é mais saudável para a tua saúde. Então vamos lá. O óleo de coco ele tem 87% de gordura saturada, destes 62% é TCM. E os TCM se transformam em substâncias metabólicas ali que são extremamente funcionais para o corpo humano e não vão se tornar então LDL colesterol ou aumentar os níveis de colesterol sanguíneo. Da gordura do coco, apenas 34% seria a saturada de cadeia longa, que poderia ocasionar isso. Comparado com a banha de porco, que seria 40%, então a gente já tem o quê? Uma diferença. A gordura
a gordura saturada de origem animal, a banha de porco, ela aumenta mais o índice de colesterol sanguíneo do que o óleo de coco, comparando com a relação gordura saturada de cadeia longa. Uma outra questão, o óleo de coco ele é riquíssimo em antioxidantes e a banha de porco, como a gente já viu, é riquíssima em toxinas. Então, enquanto o óleo de coco vai melhorar a quantidade e vai aumentar a quantidade de antioxidantes, a gordura, a banha de porco, vai aumentar o número de radicais livres no teu corpo, favorecendo com que você tenha um nível de colesterol mais alto que com o óleo de coco e também um processo oxidativo desse LDL colesterol maior, ou seja, ele é muito mais perigoso do que o óleo de coco. Essa análise tem que estar muito clara na nossa mente. Então, falar que a banha de porco é mais saudável do que o óleo de coco, isso é incabível. Tá? Então, o óleo de coco é, sim, mais saudável do que qualquer gordura de origem animal. O quinto ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre um argumento que estão falando que o que eleva os índices de colesterol sanguíneo não é a gordura saturada, e sim o carboidrato. O que para mim não faz o menor sentido. Como eu falei, eu ministro palestras sobre vegetarianismo. E os vegetarianos hoje são as pessoas que menos têm problema cardiovascular. Cerca de 30% a 40% dos vegetarianos não sofrem problemas cardiovasculares. O índice de dislipidemia, que seria alterações dos colesteróis nos vegetarianos, é muito reduzido. E eu falo isso tanto com base nos estudos acadêmicos quanto com base na minha família. Tanto eu, minha mãe e minha avó são vegetarianos e aqui em casa os índices de colesterol são sempre dentro da normalidade. Além disso, o consumo do óleo de coco ele é muito recomendado para os vegetarianos, justamente para manter sempre saudáveis os níveis de colesterol sanguíneo, principalmente o vegetariano que vai praticar uma atividade física ou que ele está em fase de desenvolvimento sexual, na adolescência ali. É muito importante e também na fase final, para as pessoas que estão entrando na menopausa, na andropausa. É muito interessante o vegetariano nesse período estar consumindo a gordura saturada para poder produzir hormônios de uma forma mais concreta, de uma forma mais precisa, de uma forma melhor. Agora, como que eles conseguem argumentar falando que o que eleva o colesterol sanguíneo é o consumo de carboidrato, é o consumo de produtos de origem vegetal? Os vegetarianos consomem óleos vegetais e mesmo assim têm índices completamente normais de colesterol sanguíneo. Essa base argumentativa não coincide com a prática da fisiologia humana. E esse é um dos grandes problemas da ciência moderna. As pessoas têm ficado com uma visão unilateral, enxergando apenas um ponto e não enxergam o global da situação. Quando a gente avalia, que nem a gente viu, tanto na videoaula quanto todos os argumentos até agora, nós percebemos que o que causa a doença cardiovascular é a discrepância na balança oxidativo, radicais livres e antioxidantes. Percebemos também que o colesterol sanguíneo não se eleva por consumo de carboidrato, já que os vegetarianos, 70% da alimentação deles é carboidrato ou é produtos de origem vegetal e mesmo assim os índices de colesterol sanguíneo deles são baixos. Isso é uma falácia. Aumento de colesterol sanguíneo vem, sim, de consumo de produtos de origem animal, principalmente a gordura saturada. E no caso, o óleo de coco aumenta sim. A minha avó começou a tomar o leite de coco e aumentou um pouquinho o nível de colesterol sanguíneo dela. Só que isso não traz um cenário de risco cardiovascular para ela. Como falamos, ela consome muita fruta, verdura, ela tem uma quantidade de antioxidantes muito alta e uma quantidade de radicais livres baixa. Ou seja, mesmo ela tendo uma elevação nos níveis de colesterol sanguíneo, ela vai continuar com a saúde cardiovascular dela. Bem, o sexto ponto que eu gostaria de falar com vocês é as recomendações nutricionais, as principais recomendações sobre a utilização do óleo de coco. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe pílula mágica. Você não vai mudar a tua vida, não vai ganhar mais saúde mudando apenas um aspecto. Você pode ganhar alguns diazinhos a mais de vida, mas se você quer realmente saúde plena, tanto a curto, médio e longo prazo, você tem que buscar uma reeducação alimentar, uma mudança não só na alimentação, mas na tua vida, como que você encara a tua vida. Isso é fundamental. E o óleo de coco, sim, ao contrário do que a Karen disse na sua palestra, o óleo de coco não é um veneno. Ele é um alimento muito saudável e eu recomendo, sim, para todos aqueles que estão fazendo reeducação alimentar, que estão mudando a sua vida, buscando cada vez mais saúde. Principalmente para os vegetarianos, que se encontram na fase hormonal, de alterações hormonais da adolescência ou andropausa e menopausa. Para quem pratica atividade física, o vegetariano que pratica atividade física é muito importante. Para quem está com
queda nos níveis de hormônios sexuais, é muito interessante estar utilizando o óleo de coco. E para aqueles que querem utilizar, porque gostam dele na culinária, é muito bom. Ele vai aumentar os níveis de antioxidantes, os TCM que ele tem vão te auxiliar a ter mais saúde, a melhorar o teu sistema imune, enfim, traz grandes benefícios. E para o vegetariano é muito recomendado então a utilização do óleo de coco. Para quem não é vegetariano, eu sempre recomendo que, se você tem uma ingestão alta de fibras, frutas, verduras, enfim, a quantidade de antioxidante que você está consumindo é alta, você pode introduzir o óleo de coco tranquilo, que mesmo que eleve um pouco a quantidade de colesterol sanguíneo teu, não vai trazer risco nenhum para a tua saúde. Porém, se você tem baixa ingestão de frutas, fibras, cereais integrais, nozes, enfim, a quantidade de antioxidante que você está comendo está muito baixa. Aí colocando o óleo de coco com gordura saturada, ele vai trazer benefícios, vai melhorar um pouco a quantidade de antioxidantes. Mas mesmo assim, seria interessante, antes de você colocar o óleo de coco, ou juntamente, você aumentar também o consumo de frutas, verduras, cereais integrais e diminuir o consumo de gordura saturada de origem animal. Então, por exemplo, o que eu geralmente recomendo, quer aproveitar os benefícios para emagrecer ou para qualquer outro fim do óleo de coco, utiliza uma colher do óleo de coco, mas daí você vai diminuir o bife que você comia de 100 gramas para 50 gramas. Assim você vai equilibrar a ingestão de gordura saturada, mas você vai estar trocando um alimento que era rico em toxinas por um alimento que é rico em antioxidantes. Ou seja, a tua saúde vai melhorar como um todo. E a última dica, que seria uma dica bônus, é exatamente sobre o que a gente falou. Na faculdade, fizeram um estudo com os ratinhos, onde metade deles comia uma ração com óleo de coco e a outra metade comia sem o óleo de coco. O grupo que comia com o óleo de coco comeu mais ração do que o outro grupo, mas quando foi pesado, apresentaram o mesmo peso. Mostrando então que o óleo de coco ele é termogênico, ele ajuda a melhorar o nosso corpo, a favorecer o nosso corpo a gastar mais energia. Porque ele libera energia para gasto imediato e diminui o acúmulo de energia. Então, por isso que tem vários estudos que mostram que o óleo de coco favorece o emagrecimento. Então você pode sim estar usando. Só que qual é a melhor forma de usar? Você então diminui o consumo de gordura saturada. Se você comia um bife de 100 gramas, você começa a comer 50 gramas. E aumenta o consumo do óleo de coco. Então você vai ter todos os benefícios do óleo de coco na tua vida, sem ter nenhum risco de elevar demais os índices de colesterol sanguíneo e, ocasionalmente, ter uma doença cardiovascular. Bem, galera, espero que essa discussão do NutriNerd tenha contribuído para você. Eu sei que esses vídeos vão ser um pouco mais longos. Bem, galera, eu espero que essa discussão aqui tenha somado na tua vida, no teu entendimento sobre o óleo de coco. Esses vídeos do NutriNerd vão ser normalmente um pouco maiores do que os meus vídeos normalmente, porque são muito mais informações. E não adianta a gente pôr aqui informações muito rápidas e objetivas. O objetivo mesmo é você ficar sem dúvidas sobre esse assunto. Espero ter contribuído. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo, lembre-se de dar aquele like, de se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos como esse e também compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você gosta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.